Bom dia, amigos. Hoje, 13 de abril de 2025. Que a graça e a paz de Jesus permaneça conosco. Eu vou ler dois textos da Bíblia sobre o Domingo de Ramos, que hoje é o Domingo de Ramos, que precede o Domingo de Páscoa. Então, eu vou ler o Salmo 18, a partir do versículo 24. Este é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Ó, salva-nos, Senhor, nós te pedimos. Ó, Senhor, concede-nos prosperidade. Bendito o que vem em nome do Senhor. A vós outros da casa do Senhor, nós vos abençoamos. O Senhor é Deus, Ele é a nossa luz. Adornai a festa com ramos até as pontas do altar. Tu és o meu Deus, render-te-ei graças. Tu és o meu Deus, quero exaltar-te. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Agora vamos ler Mateus capítulo 21. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo achareis presa uma jumenta, e com ela um jumentinho. Desprendei-a e trazei-mos. E se alguém vos disser alguma coisa, respondei-lhe que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Ora, isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta. Dizei à filha de Sião: eis aí te vem o teu rei, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. Indo os discípulos e tendo feito como Jesus lhes ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então puseram em cima deles as suas vestes, e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pela estrada. E as multidões, tanto as que o precediam como as que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas maiores alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam: quem é este? E as multidões clamavam: este é o profeta Jesus de Nazaré da Galiléia. Amém? Vamos então estar orando e depois eu vou passar a palavra para o estudo bíblico com o Michel. E no final deste culto, nós estaremos ministrando a Santa Ceia do Senhor. Se você quiser participar conosco, pegue um pedacinho de pão e um cálicezinho de vinho tinto ou suco de uva. E esse estudo eu estou gravando ainda pelo Facebook, mas logo eu vou começar a gravar direto pelo YouTube. E eu gostaria que esses que eu ainda estou gravando pelo Facebook, eu vou amanhã colocar já, ou hoje à tarde, já colocar no YouTube. E se alguém quiser compartilhar direto no YouTube, entra lá, Denise Saad. Aí tem várias Denise Saad. Aí entra na nossa foto, que tá aí o Michel. E aí vocês vão encontrar todos os estudos que nós já postamos. E o primeiro lá vai ser o de hoje, que eu vou estar colocando.
Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, te agradecemos por mais esse dia que o Senhor nos concede. Esse dia especial que muitos celebram, o Domingo de Ramos. Esse domingo que precede a Páscoa, quando Jesus entrou em Jerusalém e foi aclamado pelas multidões, mas nós sabemos que depois, na outra sexta-feira, ele foi crucificado. E nós queremos comemorar a Páscoa, nos lembrando do sacrifício que Jesus fez por nós, morrendo na cruz e se entregando por nós para nos libertar de todo o nosso pecado. Obrigada, Jesus querido, por tão grande sacrifício que o Senhor fez por cada um de nós. E nós cremos e nós dizemos amém, aleluia, hosana nas maiores alturas, ao que vem em nome do Senhor. Pedimos agora, Senhor, a tua bênção sobre o Michel, sobre o estudo bíblico que ele vai trazer para nós outros. Esclarece a nossa mente, Senhor, o nosso entendimento, para que possamos receber essa palavra, compreender e guardar na nossa mente, no nosso coração, e que ela possa trazer frutos para a nossa vida diária, nossa vida como cristãos, como filhos de Deus, que aceitamos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. E é em nome dele que oramos e agradecemos por tudo. Amém. Quero cumprimentar os irmãos e as irmãs com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje nós vamos comemorar a ceia do Senhor. E muito interessante é nós entendermos esse sentido da ceia. O título que eu estou dando é A Ceia do Senhor como Memorial. Nós sabemos que ela é vista de várias formas dentro do cristianismo. A ceia muitas vezes é vista como se fosse uma transubstanciação, ela é vista como uma consubstanciação, com uma presença espiritual do Cristo nos elementos do pão e do vinho, mas eu quero trabalhar no sentido como Jesus expressou e Paulo também expressou em 1 Coríntios 11, 23 a 26, como sendo um memorial. Para isso eu vou tomar como texto básico, para nós começarmos a ler, Lucas capítulo 22, os versículos 14. Lucas 22, versículo 14. Para nós começarmos a ler a respeito da ceia do Senhor. Deixa aberto também 1 Coríntios capítulo 11. Dos versículos 14 a 18, nós vamos fazer a leitura para entendermos quando que foi instituída a ceia do Senhor. Lucas, capítulo 22, a partir do versículo 14, diz assim: Chegando a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos. E disse-lhes: Tenho desejado ansiosamente comer convosco essa Páscoa, antes do meu sofrimento. Versículo 16. Pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse: Recebei e reparti entre vós.
Pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Aqui a gente está vendo que Jesus instituiu essa ceia exatamente quando ele estava comemorando a Páscoa judaica. Então a ceia foi instituída quando Jesus está comemorando a Páscoa junto com os seus discípulos. Está aqui Lucas, capítulo 22, os versículos 14 a 18. Logo em seguida, Lucas faz a descrição da ceia. Só que nessa primeira parte, Jesus, participando do contexto da Páscoa, ele toma um cálice, símbolo daquele que contém o vinho, a alegria, mas também o sentido da própria condição da vida, símbolo do sangue, vida, e ele dá para eles e diz: recebei e reparti entre vós. Falando aqui da Páscoa judaica. E agora a gente vai ver que Jesus afirma que ele não beberia mais do fruto da videira, desse vinho, desse contexto, dessa videira, do reino que foi dado a Israel, mas Israel não havia complementado, inclusive rejeitou o Salvador, até que seja instaurado novamente o reino. Aí ele voltará a ter o contexto da plena comunhão. Aí ele falou: aí eu beberei novamente desse vinho, desse fruto. E nós precisamos entender que a Páscoa judaica é um contexto histórico para os judeus de um momento em que Deus, para libertar o povo de Israel, usou um cordeiro e revelou como deveria ser feito o processo com esse cordeiro. Esse cordeiro deveria ter todo um período de preparação, deveria ser morto, ele deveria ser assado, comido dentro das casas, e nas casas em que esse cordeiro fosse comido no seu interior, o sangue que era derramado deveria ser passado no umbral das portas das casas. E diz que para libertar o povo de Israel, no sentido da Páscoa judaica, tirar eles do cativeiro e da escravidão do Egito, esse cordeiro dava o seu sangue, que passado nas portas, o anjo exterminador faria juízo sobre os deuses do Egito, e passaria, quando vendo o sangue nas portas, ele passaria por sobre as casas. E diz que os primogênitos dos filhos de Israel, e até mesmo dos animais e tudo mais que tinham seus primogênitos, não morreriam. Mas aqueles que não tinham o sangue, a casa com o sangue na porta, o exterminador entrava e matava o primogênito. Tem todo um sentido essa primogenitura, como nós já mencionamos, eu não vou entrar aqui nesse pormenor. O que nós vemos agora, que Jesus falou a respeito desse contexto da Páscoa, e em seguida ele faz o seguinte, ele faz assim, versículo 19, e tomando um pão, acabou de comemorar a Páscoa, ele toma um pão, e tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é meu corpo, oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança, no meu sangue, derramado em favor de vós. Agora a gente percebe que o versículo 19 e 20, a gente vê que há uma relação da Páscoa judaica como um memorial para ser lembrado pelo povo judeu liberto. Agora nós vemos que Deus preparou o Cordeiro Pascal, Jesus Cristo, em que ninguém o leva e nem derrama o seu sangue, ele se entrega e derrama o seu sangue na cruz para que a gente possa agora estar livre do cativeiro do mundo, do pecado, livre do mal e também
da condição em que as pessoas se encontravam oprimidas, para que elas possam agora ser libertas, ter condição de servir Deus com alegria. Por isso, quando tirou lá do Egito, ele falou que era para servir a Deus, fora da condição do cativeiro, dessa condição que imperava, que para nós hoje o Egito corresponderia ao mundo. É o que ele falou, que ele veio e com o amor de Deus ele traz ao mundo essa libertação, dando o seu filho para que ele pudesse fazer essa condição dessa libertação. E ele institui então a ceia. Então a Páscoa judaica e a ceia como se fosse uma continuidade, Páscoa judaica e a ceia como dois memoriais. E esse memorial agora é um memorial muito mais sublime, muito mais perfeito, porque ele traz uma ordem sacerdotal que não é mais uma ordem repetitiva em que se fazia isso com animais, que eram sacrificados após ter um processo de transferência para cobrir o pecado. Mas agora nós temos o Cordeiro de Deus que ele tira o pecado do mundo. Então não se cobre mais o pecado usando o sangue de animais como se fazia num rito do passado, como símbolo daquele perfeito que vem agora, que é o próprio sangue do Filho de Deus, que vem para tirar o pecado do mundo. Por isso que ele está falando aqui de uma aliança eterna. Não é apenas uma aliança antiga, é uma nova aliança. Porque quem trouxe pela primeira vez pão e vinho foi um sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, sem genealogia, sem uma compreensão mais clara, em que Abraão, o pai da fé, o considerou como sendo a expressão do Altíssimo se revelando para a sua vida. Ele é que trouxe o pão e o vinho, Melquisedeque. Jesus, em Hebreus, fala que ele é um símbolo desse, que agora ele traz o pão e o vinho, dessa ordem sacerdotal não mais araônica, de uma ordem sacerdotal que transcende a condição de ritos, como se fazia na religião judaica. Mas esse símbolo continua sendo representado agora para nós com esses dois elementos, o pão e o vinho. E nós precisamos entender isso mais profundamente. E para que a gente pudesse entender essa inter-relação entre a Páscoa judaica e essa sequência do Cordeiro Pascal, que vem agora para toda a humanidade, para libertar a humanidade do cativeiro, do pecado, da morte espiritual e também do mundo em que ele se encontra, nós vamos perceber que é fundamental a gente fazer uma leitura que está relatada em João no capítulo 6. Então a gente percebe que agora nós vamos ver João, eu gostaria que você abrisse, capítulo 6, os versículos 1, 3. Todo o capítulo de João, nós precisamos fazer uma releitura para entendermos essa relação da Páscoa com a ceia. Daquele cordeiro que era usado na Páscoa para libertar o povo de Israel e do Cordeiro de Deus que agora vem e faz com que haja uma nova libertação plena de toda a humanidade. Então, João, Evangelho de João, capítulo 6, versículo de 1 a 3, diz o seguinte: depois dessas coisas, ele vai falar da multiplicação dos pães. Atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguia a numerosa multidão, perceba bem, seguia Jesus uma numerosa multidão que tinham visto os sinais que fazia e a cura dos enfermos. Versículo 3: então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. Assentar, ela tem um sentido de se pôr num lugar para comer, estar acomodado, tranquilo,
Assentou-se Jesus com seus discípulos. Sempre a palavra sentar tem uma conotação de mesa. A gente se assenta a uma mesa para poder comer, se alimentar de alguma coisa. E aqui está um sentido, não é apenas sentar, mas é de se assentar, de sentar no sentido de se alimentar com alguma coisa. E o que é interessante, o versículo 4, João destaca um contexto assim: ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Como agora, hoje, uma semana antes da Páscoa. Ora, a Páscoa que o cristão comemora é a semana que vem. E Jesus estava mais ou menos nessa distância, equivalente a isso, mais ou menos. E ele diz: ora, a festa dos judeus, a Páscoa, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe. Agora eu quero chamar a atenção de dois detalhes que é fundamental na multiplicação dos pães. Porque tem uma relação direta com o que Jesus está querendo falar, que ele é o pão da vida. Tem muito para falar aqui, mas eu quero ficar mais focado aqui em João agora. Então ele fala que vinha uma grande multidão e procuravam Jesus, porque viam que ele curava, ele libertava as pessoas que estavam oprimidas e também ele fazia grandes sinais. Fala, ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima e Jesus questiona. Ele diz aqui que ele experimenta os seus discípulos que estavam seguindo ele para ver se os discípulos estavam enxergando ele como esse pão da vida. E ele vai explicar nesse capítulo 6 inteirinho a respeito desse contexto relativo a esse pão. O que é esse pão? Ele vai explicar aqui. Então nós precisamos entender, antes de irmos para 1 Coríntios 11, e entender o que ele está falando, que ele é o pão vivo que desceu do céu. Vamos ver isso agora. Então ele questiona os discípulos, e o Filipe, quando foi questionado, o Filipe dá uma olhada naquela multidão e ele responde o seguinte: 200 denários, isto é, o dinheiro de 200 dias, não dá para que essas pessoas tenham, cada uma, um pedacinho de pão. Não é o pão, é um pedaço de pão. Então ele estava vendo um Cristo como alguma coisa também assim, grande. Porque ele está falando de pedaços, ele não está falando de pães. A multiplicação dos pães também tem esse sentido, não é uma multiplicação de pão. A gente percebe que fala sempre em pedaços, sobras e pedaços que sobram. Por isso tem uma relação direta quando Jesus parte esse pão, em que ele vai explicar agora que é a sua carne. Então, no versículo 7, eu gostaria de pular alguns pontos. Ele diz o seguinte: respondeu Filipe, não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço. Não é para receber um pão, não. Para receber o seu pedaço, um pedacinho. Um dos seus discípulos, chamado André, versículo 8, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada. Veja, ele não está falando de pão de trigo. Ele está falando pão de cevada, pão pobre, em que mistura cevada com trigo para fazer o pão. E 2 peixinhos. E ele mesmo diz para Jesus: mas isso, o que é para essa gente, essa multidão de pessoas que está aqui agora? E Jesus, em outras passagens, ele fala: dá de comer a essa multidão. E eles têm dificuldade de entender, porque estão pensando no alimento físico. E Jesus não está se referindo a esse contexto físico, ele está se referindo ao contexto se eles estavam enxergando que ele é esse pão vivo que desceu do céu para dar vida e alimentar o homem interior. Muito mais do que o pão, que é relativo e passa, que precisa também um homem comê-lo. Jesus também falou, mas também a gente se alimenta de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então é necessário tanto o pão físico, como também o pão chamado espiritual, palavra de Deus. Aí disse Jesus para os discípulos: fazei o povo assentar-se, isto é, põe eles sentados que eu vou alimentá-los. Como? Senta-se na mesa.
que eu vou trazer alimento. E o que é interessante, havia naquele lugar muita relva, e assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000, sem contar mulheres e crianças. Aqui nós vemos que Jesus faz a multiplicação de 5 pães cevados e 2 peixinhos, e no final, para resumir aqui, não vou entrar porque já dei um estudo específico sobre isso, fala que sobram 12 cestas cheias de pedaços de pães. João 6, 22, eu gostaria que você desse um salto, porque eu vou focar no contexto do pão. 22, ele diz o seguinte: no dia seguinte, depois que eles comeram e se fartaram, foram embora, no dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar, da Galileia, notou que ali não havia senão um pequeno barco, e que Jesus não embarcara nele com os seus discípulos, tendo esses partido sós. Porque nesse inteirinho a gente vê que Jesus anda sobre o mar e vai ter com os discípulos que ele havia mandado levar as boas novas do outro lado. E eles não estavam entendendo esse contexto, que ele é o pão da vida. E eles estavam indo por outro lado sem levar esse Cristo com eles. Por isso Cristo, vendo de longe, vendo que estava remando contra o vento, diz que ele desce lá, monta no barco e faz esse barco chegar a contento. Então nós não conseguimos fazer com que haja um trabalho eficaz se esse Cristo não estiver conosco. Por isso que ele diz: nada podeis fazer sem mim, disse Jesus em João capítulo 15. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, tendo o Senhor dado graças. Então o Senhor deu graça, partiu o pão, distribuiu, todos comeram o peixinho, e sobraram os 12 cestos cheios de pedaços e tal. E aí o que é interessante, que eles viram que Jesus não estava lá, e nem os discípulos. Fala aqui na sequência. Quando, pois, viu a multidão, versículo 24, que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum. Foram do outro lado. E aqui em Cafarnaum, Jesus explica, queridos, guarda bem isso, guarda no teu coração isso. Jesus explica o sentido do que é o pão, ele como o pão vivo que desceu do céu, que não é como aquele maná que eles foram libertos lá do Egito, em que eles comeram o maná que caía no deserto, que ele não é como aquele maná que os pais comeram e morreram. Ele falou: não, eu não sou, eu sou aquele pão vivo que está descendo do céu para que as pessoas se alimentam de mim, o pão vivo. Ele está dando uma expressão espiritual para nós entendermos o que é transcendente. Vamos entender isso que João está explicando aqui. Ele diz o seguinte, versículo 26, respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque vocês comeram os pães e vos fartastes. Vocês comeram os pães que foram multiplicados e vocês se fartaram. Vocês não estão mais me procurando por outra coisa. É porque algo que vocês comeram os alimenta muito mais do que simplesmente pelo que vocês estavam vendo, pelo contexto que vocês viam, pelo poder. Agora vocês experimentaram alguma coisa muito mais profunda, que é a palavra que eu trouxe. E agora vocês estão satisfeitos com aquilo que eu trouxe. E ele diz aqui, versículo 27, trabalhai não pela comida que perece, essa comida física, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo, isto é, com o Espírito Santo. Jesus está deixando claro aqui um contexto do trabalho que eu vou falar domingo que vem, no contexto da própria Páscoa. O trabalho. Meu pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Então Deus quer pessoas, filhos e filhas, que em Cristo trabalham. Não que prestam serviços,
mas que trabalham. E eu vou explicar exatamente isso domingo que vem. Dirigiram-se, pois, a ele, versículo 28, e perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Então eles estavam preocupados em alguma coisa que não precisava se ficar preocupado. As obras de Deus. Ele resume tudo isso no 39 e 40. Versículo 39 e 40, dá um pulo. Ele fala assim: a vontade de quem me enviou, isto é, de Deus, é que nenhum eu perca de todos que ele me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Aí os judeus murmuram. Há uma murmuração dos judeus, porque ele estava questionando que ele é, não aquele maná que eles comeram, mas agora ele é a expressão exata do alimento que o homem precisa. Então ele está falando desse pão. Aquele pão que Melquisedeque, lá em Gênesis 14, apresentou para Abrão, a gente percebe agora, rei de Salém. Ele está falando a respeito de Jerusalém, Salém, e também sacerdote do Deus Altíssimo, sem genealogia, sem uma característica sequencial, genealógica sequencial, religiosa, litúrgica, ritualística. Ele falou: não, Jesus é dessa ordem, está lá em Hebreus. O que é interessante agora é que Jesus faz a seguinte afirmação. Eles estavam questionando: você é filho de José, conhece lá, não estamos entendendo isso. Vocês não estão entendendo. Versículo 47, em verdade vos digo que creem que em mim tem a vida eterna. E aí no 48 ele fala: eu sou o pão da vida. Eu sou o Cordeiro de Deus. É esse Cordeiro que vai dar o contexto pascal para toda a humanidade, não só para Israel, mas para todos os homens, para que todos agora voltem a estar em comunhão com o Pai Celeste. Eu sou o pão da vida. E aí ele fala no 49, vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Mas aí ele fala, este é o pão que desce do céu, para que todo que dele comer não pereça. E aí Jesus, no 51, volta a reafirmar, eu sou o pão vivo que desceu do céu. E agora ele dá um condicional. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo, como pode esse dar-nos a comer sua própria carne? Versículo 53, respondeu-lhe Jesus, em verdade, ele está falando aqui sentido espiritual, em verdade, ele não está falando do literal, em verdade vos digo, se, é um condicional, não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmo. Se você não comer esse pão que eu estou dando e a vida que eu estou derramando a vosso favor, o sangue, vocês não vão ter vida em si mesmo. E ele explica também aqui o que significa essa carne e esse sangue. Ele fala, a carne, eu estou falando a respeito de espírito que eu estou dando. E o sangue, estou se referindo ao contexto da vida que eu estou dando para vocês. E aqui ele está falando, para que você tenha vida em si mesmo, isto é, ter a vida eterna, e poder dar a sua vida, porque o homem não quer dar nada, porque ele não tem uma comunhão espiritual com o Criador. E Jesus agora está restabelecendo essa comunhão da morte espiritual que o homem se encontrava, para que o Espírito Santo fale de novo com o homem. E o homem possa falar com a sua alma, e a sua alma tomar uma posição que expressa realmente a vontade de Deus com a sua vida. É isso que ele está querendo mostrar aqui. Então ele diz, quem comer a minha carne e beber o meu sangue,
tem a vida eterna. Ele não terá. Então ele está falando que esses elementos que ele está colocando aqui é um elemento pedagógico para ensino, à semelhança como ele deu exatamente o memorial da Páscoa para os judeus, para que eles não só repetissem isso, mas também comentassem isso com os filhos, falando o significado disso para os seus filhos, para que eles entendessem a libertação que Deus havia proposto para eles, libertando eles de um cativeiro e de uma escravidão que eles se encontravam, para adorar com liberdade o Senhor e expressar com a sua vida esse Senhor numa nova forma de viver, como um povo exclusivo de Deus. Mas criar o contexto religioso e distanciar. Jesus Cristo agora também nos compra com o seu sangue, compra com a sua vida, nos liberta, nos tira desse cativeiro do mundo, do pecado, e faz com que a gente possa viver plenamente agora a liberdade de servir ao Senhor e servi-lo em novidade de vida, sendo uma nova pessoa, nascendo de novo, não só da palavra, mas também do Espírito Santo, como ele está mostrando aqui. E ele está falando aqui: quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Isso é uma promessa que já é dada naquele que assim o aceita. Mas, pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Ele está falando do sentido literal. É que a expressão da carne, ela é espiritual. Aquilo que a gente vê, apalpa, não é mais para ser conhecido. Ele falou: já não conhecemos mais ninguém segundo a carne. Porque a carne nada mais é do que a expressão do que é o espírito. Agora, se não tem o espírito, a carne não tem significado. E a vida também não tem significado se não for essa unção do espírito que dá o contexto de uma vida plena. E o Cristo está trazendo exatamente isso para que não só tenha vida plena, mas eterna. Por isso que ele colocou no coração do homem, queridos, a eternidade. Quando ele formou o homem, mas o homem não sabe administrar e nem entender o propósito de Deus. E Jesus está falando que Deus está revelando o propósito dele no contexto da história. E ele agora está trazendo essa revelação para que o homem possa entender esse sentido, que a carne é sempre uma expressão do invisível. É o Espírito que vai revelar. E também a vida é um contexto do invisível, daquilo que nós não vemos, mas que é expressado a partir dessa unção espiritual que o ser humano, ao receber do Criador, fala com a sua alma. E a alma, então, direciona a carne para expressar esse contexto das virtudes de Deus, como eu sempre falo, é ser uma expressão desse Cristo. Por isso que ele fala, terceira coisa: quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Ele está falando de um processo de comunhão. Então, quando a gente está fazendo esse processo pedagógico, do comer o pão e beber o vinho, nós estamos fazendo isso pela fé, entendendo um transcendente, usando uma figura pedagógica para ensinar alguma coisa que transcende o que é visível, que vai além do visível. Aquilo que é subjetivo, absoluto, torna-se visível num pão e num vinho. Por isso que a representação do vinho é a uva, que esmagada forma o vinho, a alegria, mas que representa o reino de Deus. É o que Jesus estava falando lá. Por isso que na Páscoa ele se referiu ao vinho. Tomem, repartem entre vocês. Mas quando ele está se referindo aqui agora, ele está falando de uma nova aliança. Não aquela aliança que foi feita com Israel, mas a nova aliança no seu sangue. Veja como é interessante. Assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai. Então agora Jesus também, quem de mim se alimenta, por mim viverá. Então é a quarta coisa. Então quem entende o que ele está fazendo com esse pão e com esse vinho, esse símbolo que transcende o contexto físico, que vai além do que o homem possa imaginar, que é um alimento espiritual, sim,
mas que na realidade está explicando algo que é muito maior e transcendente. Ele está falando, por mim viverá. Isto é, se torna uma expressão desse Cristo. Por isso é Cristo em nós. E a gente renova nesse memorial exatamente esse contexto que eu estou falando. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram, que é lá o maná, que estava falando para os judeus aqui. E contudo morreram. Quem comer este pão, falando ele, a respeito dele, de Jesus, viverá eternamente. Está vendo? Já não é um contexto ritual, litúrgico e tudo mais, temporal. Não, agora é uma coisa transcendente, maior. Estas coisas disse Jesus quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Veja, tudo isso foi falado, isso nos ajuda a entender o contexto do que Paulo vai falar em 1 Coríntios 11, do versículo 23 em diante, a respeito do pão e do vinho. Nessa época, nesse momento, o versículo 60 diz, muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram, duro, esclero, difícil, complicado, bruto, é um discurso que não dá para engolir. E o que fizeram? Rejeitaram Jesus, afastaram dele, abandonaram, os discípulos foram embora. Mas Jesus, sabendo que eles estavam murmurando ao que ele estava falando, porque não entenderam, então ele deixa muito claro, falou, olha, eu quero dizer para vocês o seguinte, aquele que o Pai me dá, aquele vai entender todas essas coisas, mas aquele que não entende essas coisas é porque o Pai não revelou, não deu essa revelação. Então, esse João de 6, 41 até 71, a gente vai perceber que Jesus, ele vai afirmando que ele é esse pão que desceu do céu, pão vivo, diferente daquele maná que eles comeram no passado, que agora está sendo realizado de uma maneira transcendente, completa e eterna. É uma nova aliança que ele está trazendo, não aquelas alianças antigas que eram feitas, mas uma nova aliança. E aqui ele explica claramente tudo isso. E em João 6, 53, nós já vimos que ele faz as seguintes afirmações. No versículo 53 ele fala, em verdade, espiritualmente vos digo, se é um condicional, não comer a carne do Filho do Homem e não beber o seu sangue, não tem vida em si mesmo. Aí eu já fui explicando as 4 coisas, não tem vida em si mesmo, não tem a vida eterna, não tem a expressão desse Cristo com a sua vida. Então ele vai falando tudo isso e ele vai falando ainda mais. Ele fala assim, não viverá por mim, vive independente de mim, não está ligado a mim, não permanece ligado a mim, então vive e não pode fazer nada, porque sem mim nada podeis fazer. Jesus vai explicando tudo isso aqui. É tudo que nós precisamos entender, o significado transcendente, pedagógico que ele está usando aqui, do pão e do vinho. E o que é mais interessante agora, ele encerra no versículo 63, falando o seguinte, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. Presta bem atenção, queridos. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. O que ele está falando aqui é exatamente que carne é Espírito, porque toda a carne expressa o que o Espírito é. Se ele estiver morto, não expressa nada. E ele também não vai expressar vida, porque o Espírito Santo é o que produz o contexto da vida na alma do ser, para que ele use a carne. A carne não está aqui num sentido negativo, que não presta para nada. Não, a carne é o invólucro de tudo isso, aonde habita o Espírito Santo e a palavra de Deus, para expressar com a alma exatamente o contexto carnal em relação ao mundo e espiritual falando com o Pai. Então a gente acaba falando com o Pai, a ligação com o Pai, e a gente expressa a vontade do Pai com a nossa vida no mundo, através do quê? Da carne. Então ele não estava falando da carne, ele está falando do Espírito do Pai nele, fazendo com que eles pudessem entender esse sentido, que a carne é importante como o Espírito, porque a alma do homem tem 2 naturezas. Eu falei e vou voltar a frisar aqui.
Ela tem uma natureza chamada física, pó da terra, carne, e uma natureza espiritual, espírito, sopro de Deus, pneuma. A junção dessas duas formou o que nós chamamos o homem, nefesh, alma vivente. O homem é a alma vivente, que tem essas duas naturezas, e elas têm que estar em equilíbrio. Por isso Jesus falou, não só de pão viverá um homem, mas também de toda a palavra que procede da boca de Deus. Você imagina agora o Deus encarnado, essa palavra encarnada, falando para nós como tem que ser, e revelando o que é o pão e o que é o vinho, e tem pessoa ainda discutindo. E não é para isso, é um contexto pedagógico de ensino. A palavra é para ensinar. Ele está ensinando a gente aqui o sentido que nos proporciona fé. Vou voltar a repetir. Porque ele usa uma figura, e essa figura, ela é objetiva, concreta, palpável, mas revela um subjetivo absoluto, não visível. É sobre isso que ele está falando, pão e vinho. Não é o contexto do comer, é de compreender o que está sendo feito. Por isso muitos não discernem o corpo de Cristo, como ele fala depois lá em 1 Coríntios, capítulo 11. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. Não quer dizer que a carne não aproveita para nada, não. Ele fez a carne. E ela é importante, queridos, para expressar esse contexto espiritual no mundo. Então ele fez o homem à sua imagem e semelhança, mas ele fez o homem numa forma de barro, pó, para se relacionar com o mundo visível, palpável. Mas ele fez o homem para ser uma expressão dele, invisível, de uma forma visível. E o homem está deixando de fazer isso. Muito bem. Então, ele mostra exatamente esse contexto e explica isso para nós entendermos o que é a ceia. O que são esses elementos na ceia. Aí eles escandalizaram, abandonaram, deixaram. Aí Jesus vira para os discípulos na sequência, diz que muitos discípulos se retiram, então ele volta para os que estavam com ele, fala aos 12. E vocês? Veja como diz o versículo 66. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam mais com ele, com Jesus. Então perguntou Jesus aos 12, porventura quereis também vós outros retirar-vos? Vocês também querem? Vocês estão escandalizados? Vocês querem se retirar? Essa palavra está dura, é muito escleros aí, é muito difícil, é muito violenta, é muito ofensiva, é intolerável isso que eu estou falando? Vocês não estão entendendo? Você não entende esse discurso que eu estou fazendo aqui em Cafarnaum? E aí, quem pode ouvir isso? Tem muitos que não querem ouvir e nem podem ouvir. Escandalizam e explica. Depois que ele explicou tudo, a gente percebe. E Jesus afirma o seguinte, os que não criam. E ele falou, aqui no meio de vocês também, entre os 12, tem um que não crê também em mim. Mas nem por isso eu estou questionando ele. É o Judas Iscariotes. Que mais? Por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim, se, é o condicional, pelo Pai não lhe for permitido. Então parece que tem uma relação de revelação. E é exatamente isso a palavra de Deus. Não é intelecção, é de intuição, de revelação espiritual. Jesus pergunta então aos 12, vocês também querem ir embora? Aí o Pedro vira assim, o Senhor tem a palavra da vida. Para onde a gente vai se o Senhor tem a palavra da vida? Não tem outro lugar para ir. Nós entendemos o que o Senhor está falando. Agora nós estamos entendendo o que é o pão. Agora estou entendendo o que é o vinho. Então agora eu quero usar uma palavra que Paulo usa. Portanto, diante disso que eu acabei de falar, portanto, é um tanto por que eu acabei de falar. Diante disso que eu falei, diante disso que eu acabei de falar. Paulo, em 1 Coríntios 11, 23, afirma que na noite que Jesus foi traído, ele tomou o pão
e tendo dado graças, o partiu e deu aos seus discípulos. Então a gente já está entendendo que ele pegou um pão comum, tomado um pão que eles estavam comendo no contexto da Páscoa. Ele pegou um pão ázimo, sem fermento, isto é, sem pecado. Esse é o sentido de ázimo, sem azedume, sem levedo. O pão que era feito rapidamente, para poder sair rapidamente da condição em que se encontravam cativos, escravos. Ele pegou o pão, e ele é o pão sem fermento. Nós somos pão fermentados, nós humanos adâmicos, pão cevada. Ele não, ele é o pão de trigo puro, é o trigo triturado feito pão, assado, para que a gente possa se alimentar dele e expressá-lo com a nossa vida. Então, e ele fala aqui, Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, símbolo disso que ele está falando, do corpo, e tendo dado graças, o partiu e deu aos seus discípulos, e disse, fazei isto em memória de mim. Então ele é o primeiro que parte, ninguém parte Jesus, ele que se dá, é ele que se parte, é ele que se doa. Esse é o sentido da cruz, é o se doar. Então, ele é aquele que se doa sem alguém partir ele, ninguém parte ele se doa. 1 Coríntios 11:26 diz, nascei o cristão se alimentando de Cristo, o sentido do pão. Ele vai estar anunciando a morte do Senhor até que ele venha. Com isso, ele está reafirmando a sua fé na identidade desse Cristo que ele creu. E ele fala aqui a respeito que ele também espera a vinda dele, até que ele volte. Então há uma esperança, ao se alimentar do pão, ao se alimentar do vinho. Ele está falando a respeito daquele que se alimenta do Espírito de Cristo, é um com Cristo, tem vida eterna, espera Cristo, expressa com a sua vida Cristo. E ele fala assim, e também tem esperança na sua volta, porque haverá a ressurreição final. Embora já ressurreto, Egeiro abriu os olhos, e Anisteme se levantou, haverá um dia que haverá anastase, isto é, a transformação desse corpo, para entrar numa dimensão eterna, celeste, em comunhão com Cristo. Então a ceia é uma comida, é uma área que a gente senta para jantar, se preparando para um dia as bodas do Cordeiro. Agora a gente senta à mesa do Senhor para um dia estar sentado com o Senhor e beber conosco, como ele diz. Naquele dia eu vou beber novamente com vocês, na casa do Pai. É isso que ele está falando. Com a ceia você está mantendo viva a sua fé no tempo presente, chamado hoje. Você tem gratidão por aquilo que Jesus fez para te libertar da vida plena. Você está identificado com Cristo e você tem uma nova natureza, não mais pecadora, mas agora santa. E você agora tem um propósito de fazer a vontade de Deus. Expressar com a sua vida agora que Jesus permitiu que a gente fosse filhos e filhas de Deus por adoção. Participando assim da herança divina. Por isso que somos agora em Cristo Jesus, não mais alma vivente, mas agora espíritos vivificantes. Porque temos vida em si mesmo e podemos dar a nossa vida. Por isso que ele diz, agora toma a sua cruz, porque você aprendeu comigo. Nega a si mesmo primeiro, toma a sua cruz e siga-me. A ceia traz à memória o que Jesus Cristo fez na cruz. A ceia traz à memória o que Jesus Cristo fez na cruz. Para que você, como igreja, possa viver nesse tempo chamado hoje, tempo presente, que é o eterno de Deus nesse nosso tempo, para viver a comunhão com Deus e com os irmãos, tendo a certeza e a convicção da volta de Jesus Cristo, para a plena comunhão com Ele, como diz o Apocalipse 19, de 7 a 10. Agora é o período em que a noiva está se preparando.
Quem é a noiva? A igreja. Nós, nesse tempo e no espaço, estamos passando aqui, sendo preparados para participarmos da grande festa das bodas do Cordeiro. Por isso no Apocalipse 19 diz que a noiva se preparou. E agora preparada, haverá uma grande festa, com alegria, com regozijo. Então a ceia é uma festa que antecede, vamos chamar assim, é o noivado, é a preparação da noiva. E quando ela estiver ataviada, pronta, com atos de justiça, ele falou, então ele vai colhê-la, porque haverá as bodas da ceia do Cordeiro. É essa beleza que nós temos que guardar. Então a ceia é uma representação daquilo que será no eterno, em que nós sentamos com Jesus, com os irmãos, com os pais, e nos alegramos plenamente com todos aqueles que um dia aceitaram o plano de Deus, formando uma grande família. Grei celeste, grei terrestre, e todos uníssonos num só propósito, para a glória de Deus Pai, aquele que nos criou. É isso tudo que nós estamos falando aqui. Por isso hoje nós vamos fazer a ceia, entendendo esses elementos que nós vamos agora comer, fazer uso deles. E quando nós pegarmos a mão, que a gente não entenda eles num sentido muito assim místico, muito assim transcendente, assim, não, mas que neles está uma representação de algo não visível, mas que tem significado que Jesus deixou para nós. Que o pão, ele está falando, simboliza o Espírito de Cristo, para fortalecer a nossa fé, a nossa gratidão por tudo que ele fez. O vinho simboliza a vida de Cristo. Então, se o Espírito de Cristo está em alguém, esse alguém é de Cristo. E se a vida de Cristo é a expressão da vida de alguém, então essa expressão é a de Cristo, no presente momento. Então o que nós vamos fazer agora é por fé. É um contexto pedagógico em que nós entendemos o que Jesus deixou para nós aqui. Como foi deixada a Páscoa, em que os judeus repetiram no contexto religioso até a vinda de Jesus. Por isso que Jesus falou naquele dia, quão eu gostaria de comer com vocês a Páscoa, a última Páscoa judaica, para que vocês pudessem entender agora a plenitude da comunhão da ceia. Não a libertação de um povo, mas de todas as pessoas e do próprio mundo, da condição em que estavam sujeitos, cativos e oprimidos. Ele veio libertar todos. Até que os filhos de Deus se manifestem, aí a natureza também será libertada do cativeiro em que ela se encontra. É isso que fala em Romanos 8. Espero que eu tenha passado exatamente esses dois elementos que nós vamos usar hoje e fazer uso deles. Primeiramente, eu quero dizer o que Jesus falou. Ele pegou um pão nós sabemos que aquele pão da Páscoa é um pão que não tem fermento, feito assim, isto é, sem pecado. E ele é o pão sem fermento, Jesus é trigo puro. Já falei que nós não somos pão de cevada, tem fermento, fermenta, ele não. Ele falou assim, eu vou pegar o meu corpo e eu vou dar para vocês, eu vou partir. Então ele partiu. Esse corpo partido que está aqui são fragmentos desse pão que cada um de nós agora pegamos para nos alimentar. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. E é para isso que ele falou, em memória de mim, lembra o que eu fiz por vocês. Então está impresso aqui nada espiritualizado, está impresso aqui um sentido de tomar consciência do que significa. Ele falou, isso é o contexto de comer o meu espírito, isto é, ter o Espírito Santo que estava nele agora está em nós. Deixa o Espírito dirigir a sua vida. Comamos o Espírito, todos. Vamos nos alimentar agora com o Espírito de Cristo. Damos graças, Senhor, porque o Senhor revela isso para nós em João capítulo 6.
explicando o que significa o corpo. E agora, renovados espiritualmente, nós entendemos que a nossa fé, nós também reafirmamos a fidelidade ao Senhor por aquilo que o Senhor fez por nós. Na sequência, nós te agradecemos pelo Espírito que o Senhor deu para nós, Espírito Santo. E agora, ele diz, semelhantemente, fizemos isso em memória do Senhor. Semelhantemente, agora eu tomo o cálice. É o cálice da nova aliança, vinho, sangue da minha vida. A vida minha agora tem que estar na sua vida. É para isso, é uma renovação. E para isso nós somos renovados, com gratidão por aquilo que o Senhor fez. E com alegria estar bebendo esse vinho, que é o vinho da alegria, para que a nossa vida seja justiça, paz e alegria. É o que expressa o reino de Deus. Que a gente faça isso para a honra e glória do teu santo nome e para o nosso bem. Bebamos para que isso aconteça. Queridos, alimentados com o Espírito de Cristo, alimentados com a vida de Cristo, nós nos fortalecemos novamente e dizemos para Jesus: obrigado, Senhor. Ajuda-nos na unção do Espírito a continuarmos firmes nessa fé, expressando o teu amor, a tua graça. Nós precisamos do Senhor. Sem o Senhor, nada podemos fazer. Que Deus possa nos abençoar em Cristo Jesus, na unção do Espírito. Amém. Senhor nosso Deus, nosso Pai, como nessa última ceia, essa expressão desse quadro que está atrás de nós, que o Senhor alimentou os seus discípulos com essa Páscoa, essa última Páscoa, e nós hoje nos alimentamos pelo Senhor, que o Senhor que nos dá esse pão e esse vinho, Senhor, simbolizando o teu Espírito e a tua vida, e assim alimentados, Senhor, que sejamos fortalecidos em fé, para que não duvidemos nunca de tudo aquilo que o Senhor nos deixou. Amém. E sejamos expressão tua neste mundo. Amém. Obrigada, Senhor. Ajuda-nos a perseverar até o fim, e assim participaremos das bodas do Cordeiro, Sim, com o Senhor. Amém. Na glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós iniciamos esta semana E tomamos posse para nossas vidas, para as nossas vidas, para nossas famílias, para nossos trabalhos, de uma semana de bênçãos, uma semana de vitórias, sempre confiantes nas promessas de Deus, e rejeitamos toda obra maligna contra nós, e que não sejamos usados pelo mal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe a todos. Amém.